Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais um exercício dessa aula 5. Bom, eu trabalhei na aula passada aquela construção daquele jarro, né? Aquele jarro que tinha uma estrutura piramidal invertida. Dentro eu coloquei umas plantinhas e a estrutura dele ao redor, que foi aquela, parecia aquela base, né, de forma, como se fossem formas de paralelogramos, né? Aquela estrutura vertical e parecia ser um cubo vazado, né? A parte de baixo. Tá, vamos trabalhar hoje aqui entre aquele foi abaixo do nível do olhar, vamos trabalhar agora entre o nível do olhar. Então eu vou fazer algo mais simples aqui, quer dizer, simples. Estou tentando pensar em coisas que pareçam ter esse formato de pirâmide, né? Eu imaginei aqui, sei lá, alguns pedaços de melancia cortado. Eu acho que dá para representar bem a forma da pirâmide, né? Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar o ponto de fuga fora, ponto de fuga da esquerda, ponto de fuga da direita, fora do papel, os pontos de fuga, né? E vou construir essas... eu faço 2 ou 3 pedaços aqui, né? Passando entre o nível do olhar. Então, eu tenho um pedaço aqui, ligo para o ponto de fuga, ó, ponto de fuga, aqui também essa altura, ponto de fuga, ponto de fuga. Vou colocar um pouquinho maior, vou aumentar um pouquinho essa, um pouco mais bonitinho. Talvez um pedaço maior ou menorzinho funcione melhor. Então, ponto de fuga, ponto de fuga, ponto de fuga, ponto de fuga. Determino a distância, né? Mais uma vez aquela estrutura da construção do cubo, onde eu vejo uma primeira medida em verdadeira grandeza e trabalho ela em perspectiva, então, ou seja, há uma angulação, eu só preciso usar a minha licença artística e imaginar essa medida aqui menor do que ela, né? Então, se eu pegasse essa mesma medida e colocasse aqui, ela viria aqui. Tá muito longo, fazer ele mais curto, ia dar uma sensação mais natural de ser um cubo. A mesma coisa para o outro lado. Como esse lado parece ser um pouco mais fechado, está mais próximo do meu nível vertical, né? Aqui do lado esquerdo, eu imagino essa medida um pouco menor. Eu acho que aqui tá bom. Eu faço uma paralela linha vertical, paralela linha vertical. E acho que eu vou fazer um pouco maior. Tentar fazer um pouco maior, ficar mais bonitinho esse desenho. Não, deixa ele aqui, eu faço um outro aqui na frente. Vamos lá. Ligo esses dois pontos. Ponto de fuga, ó, ponto de fuga lado direito, lado esquerdo. Mesma coisa em cima. Ponto de fuga, ponto de fuga. E com isso, ó, vou achar 2 pontos. E esses 2 pontos, quando eu ligar os dois, eu terei toda a minha construção da estrutura da forma cúbica completa. Trabalhando com 2 pontos de fuga com a forma entre o nível do olhar. Lembrando que entre o nível do olhar, aqui eu trabalho com 2 pontos de fuga, né? Mas na verdade, deveria ter no mínimo 3. Como é entre o nível do olhar, 4, né? Aquela noção do arredondamento das formas, ó, como se existissem 2 pontos, tanto para cima quanto para baixo. Aqui embaixo, a mesma coisa, aquela noção, mas é só uma noção. Vou achar o centro do quadrado superior, eu quero representar a pirâmide, e a partir desse centro eu vou ligar aos 4 pontos, 4 vértices inferiores, e com isso eu tenho a representação da pirâmide aqui. Pronto. Dentro disso aqui, eu vou trabalhar o corte de melancia. Ó. Como eu não trabalhei curva com vocês, eu não tem problema se eu fizer tipo de maneira mais livre. Eu vou arredondar aqui, ó, essa linha daqui. É como se a melancia estivesse tocando aqui no centro, no plano. Então, vindo para fora, eu vou imaginar a curva vindo para fora, tanto de um lado quanto do outro, ó. Uma curva que sempre vai estar saindo daquele ponto vindo para frente. Então, eu diria que a lateral
essa lateral da melancia poderia estar aqui. Então eu vou imaginar um corte aqui, um outro corte aqui, um corte aqui, um corte lá atrás nessa altura e um corte do outro lado nessa altura. Mas eu só vejo, ó, este pedaço. E aí eu tenho o corpo dela, que é uma textura, né? Aquela fibra, uma textura bem... Vou fazer um corte aqui triangular. É uma textura bem irregular. E com isso eu vou determinar, né? Aquele primeiro espaço mais branco dessa textura da carne da melancia. E daí para cima ele vai ficando mais vermelho, né? É um tom. Eu, representando isso com textura e com sombra, o que eu faria aqui? Vou sombrear essa área, né? Fazer uma sombra sutil, utilizando o mesmo lápis. Não vou mudar não. Só que aqui em cima, como essa área é uma área que é o vermelho vai ficando mais intenso, eu posso escurecer um pouco mais para conseguir essa sensação do degradê do tom vermelho. Vou falar isso mais para frente, mas aqui só para representar, vamos deixar aqui registrado. Aqui embaixo seria a espessura da casca e um desenho, aquelas manchas, né, que é um verde escuro, um verde mais escuro, um verde mais claro. Vai imaginar uma mancha um pouco mais escura. Aqui tem outro corte também. Seria mais ou menos isso aqui, aquela textura, aquela casca meio verde. E aqui do outro lado a mesma coisa, eu vou escurecer aqui em cima. Imagina que aqui foi um corte, vou escurecer aqui em cima e deixar mais claro para baixo. Sendo que eu posso determinar que há uma incidência de luz em um dos lados e o outro ele ficaria um pouco mais escuro do que o outro lado, né? Então esse lado aqui eu posso deixar ele como sendo o mais escuro e esse aqui é o mais suave. Pronto, e a partir daí eu vou trabalhar os carocinhos. E depois eu faço também uma sombra ao redor deles, bem suave, para representar aquelas irregularidades no plano da semente da melancia, né? Como é só um exercício, para que a gente consiga aplicar o entendimento. Até que eu posso ter algumas áreas como se houvesse arrancado o caroço. Não. Representar essa sombra dele aí, eu vou imaginar. Mais ou menos isso aqui, uma luzinha de frente. E eu posso sombrear um pouquinho mais.
É assim, não é minha intenção agora até fazer nada sobre volumetria nem textura, mas só para não ficar tão vazio, como é uma forma mais. Não pensei em outra coisa, mas eu acho que ficou legal, deu para representar bem um pouco, né? A ideia da fazer um pedaço caído aqui, né? Só para ilustrar melhor um outro pedacinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouco mais à frente, vou usar um pouco mais para frente e para o lado. Eu vou usar essa linha aqui auxiliar, aí no ponto de fuga. E na frente dela aqui eu quero determinar a altura. Quanto que eu quero de altura? Sei esse mesmo pedaço aqui, imaginando ele aqui um pouco menor, essa lateral. Talvez aqui, tá bom. Ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda. Prolongo. Esse pedaço aqui já fica mais alto acima do nível do olhar, ao nível do olhar aqui. Aqui ele vai subindo. É que como ele termina com o vértice, né? Não percebe muito. Aqui eu vou determinar a distância, essa distância está boa. Ponto de fuga mais uma vez, né? Lado direito, está lá longe. Termina a distância aqui, fecho. Determinei um ponto qualquer nessa linha auxiliar, fiz uma paralela à linha vertical. E agora eu vou ligar esses dois pontos ao ponto de fuga. Aqui também. E aonde ele se encontra, onde ele se encontra seria a parte de trás da representação. Eu quero que essa pirâmide, no caso aqui agora, que é o pedaço de melancia, esteja não mais na vertical, mas caído para frente. Então o que eu faço? Como está caído para frente, ele deveria estar, a pirâmide aqui normal, apoiada na estrutura do cubo, o eixo aqui. Então a estrutura toda estaria assim, mas não parece real quando a peça está assim, né, em pé. Ela deveria estar encostada no plano. Para estar encostada no plano aqui, eu vou ter que trazer esse ponto aqui para baixo. Então, como é que eu vou fazer isso? Provavelmente quando ele inclinar, quando essa medida daqui reclinar para frente, essa daqui também vai cair para frente. Então ela vai, provavelmente, vai estar alinhado a esse ponto daqui, ligando ao ponto de fuga. Eu sei, em algum desses pontos aqui eu vou encontrar esse eixo aqui, que seria o vértice superior. Eu vou encontrar ele um pouco para dentro, vamos supor que ele venha até aqui. Então, e esse pedaço daqui, ele continua aqui ele continua. É só o de cima que caiu para frente, né? Ele estava no alto, ele estava aqui assim e ele deu uma caída para frente. Tá aqui normal, desceu. Quando ele cai aqui, ele entra um pouco, né? Ele não cai na mesma medida, porque é uma curva, é um eixo, né? É um único eixo, não está descendo plano, está descendo com curva. Ele vai descer um pouquinho aqui para dentro. Eu já reduzi essa distância, vou diminuir um pouco. E ele aqui vai permanecer no mesmo, essa lateral vai permanecer no mesmo lugar aqui. Essa aqui vai estar no chão. Já essa outra daqui não vai ser. Eu vou pegar essa mesma curva e imaginar ela aqui. Tem que imaginar ela correndo aqui no canto da parede. Ó. Essa mesma curva que correu aqui, tentar imaginar ela aqui e do outro lado. Por quê? Porque aí eu vou conseguir fazer essa representação do cubo, dessa parede do cubo aqui, ó, em perspectiva, caindo aqui atrás, para que eu imagine esse eixo aqui, ó, de maneira mais correta. E com isso eu tenho as laterais vindo em direção a esse ponto. Ficou claro aí? Eu peguei essa mesma distância aqui, que seria o vértice, esse vértice da pirâmide, que é esse aqui. Que está aqui. Quando ele desce, ele entra um pouquinho. Só que quando ele desce aqui, ó, atrás também há um movimento. Essa mesma distância daqui, ela tem que... O mesmo que corre aqui em curva, aqui também corre em curva. Então, eu imaginando, né, usando nossa percepção visual, nossa licença artística, eu vou imaginar essa curva aqui do lado.
exatamente nos dois lados, nessa face aqui, correndo aqui do lado, e nessa outra face aqui de trás, correndo do lado. Olha a face aqui atrás, essa face escondida aqui atrás. Estão percebendo isso aí? Pronto, então o que eu fiz? Eu determinei um ponto, imaginando essa curva, onde ela parou, liguei ao ponto de fuga e com isso eu achei o mesmo ponto do outro lado. E quando eu ligo os dois aqui, eu tenho exatamente a base para construir esse meu outro pedaço de melancia. Aí eu faço a mesma coisa. Quebro ele para cima, né? Tanto na frente quanto atrás. Ele vai ter um corte, mas ele vai ficar meio quebrado. Aqui eu não vejo essa parte, eu não vejo porque ele vai direto para cá. Essa parte de trás também não vejo porque ela vem direto para aqui. Mas eu consigo perceber isso aqui e isso aqui. Ele passa na frente desse pedaço aqui, ó. Dá pra ter colocado mais para frente, mais pro lado. Não deu. E essa altura aqui, ó, não coincidiu aqui, por isso meu pedaço aqui já ficou menor. Eu posso fazer um tronco de cone, ao invés de fazer um cone inteiro, eu posso fazer um tronco. Eu posso imaginar ele, ó, cortado. Pronto, ele cortado aqui, ó. E o outro pedacinho jogado aqui no chão. Posso imaginar isso. Claro que bastante irregular. É como se tivessem arrancado de mão esse pedaço aqui de cima. E eu teria só um pedaço aqui. Eu veria uns caroços aqui dentro. Espaço para caroço. E aí lá, eu ia fazer a parte branca da melancia, a parte da casca, que é a parte mais escura, né? Aquela parte verde, a parte da casca. Dou uma distância e eu vou. Sombreando seria isso aqui, ó. Trocando em sombras. Essa parte vermelha começa mais escura, vai ficando mais clara. Aqui em cima também. Aqui na frente, com certeza. Eu faço alguns caroços. Não sei de muitos também não. Alguns vão estar mais escondidos, né? Deixa eu ver. Completo. Aqui tem aquela divisão. Posso escurecer um pouquinho mais aqui. Essa parte tá. Aqui também posso escurecer um pouco mais. Essa parte de dentro. Quanto mais escura, maior seria a representação do tom vermelho. E aí. Ah, tem aqueles carocinhos branquinhos, né? Tem os que são branquinhos. Carocinho mais maduro, menos maduro, né? Mais verde. Pronto, acho que seria isso aí. Nada, tenho. É só um estudo, gente. É só uma maneira de treinar mais uma vez o processo de construção da aula 5, que foi a aula da forma piramidal, utilizando 2 pontos de fuga e com isso tendo que representar a primeira parte, né, mais uma vez, que é a parte da estrutura de um cubo, e a partir dele fazer a representação da forma piramidal. Beleza? Então pronto, obrigado mais uma vez aí pela atenção de todos. Espero que estejam treinando. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Manda para quem você sabe que gosta aí, que gosta de desenhar. Tá avançando, né? E vamos para frente. Logo, logo tem mais. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima.